Bom dia, com alegria. Obrigado pelo carinho aqui. Eu já vi alguns que escreveram aqui no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube. Sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? E quando o pastor Wagner falou sobre essa questão de reforçar as doutrinas, e ele entrou em contato comigo, eu disse para ele, amigo, eu quero falar sobre a Santa Ceia, né? Então, obrigado, viu, meu amigo Wagner, pastor, por ter atendido esse pedido, né? E talvez você pode perguntar, pastor, mas por que o pedido da Santa Ceia, né? Na minha visão, nós temos três cerimônias muito bonitas na igreja. São cerimônias que são extraordinárias, né? Podemos assim dizer. A cerimônia do casamento. O casamento é algo muito bonito na igreja, muito bonito, né? Aquele momento onde a igreja toda se prepara, a igreja se enfeita, não é? E aí tem a entrada ali da noiva, todo aquele cerimonial. Só que os casamentos acontecem muito poucos, né? Eu costumo até dizer que o povo de Deus deveria casar mais, entendeu? Eu acho que o povo casa pouco demais, né? Mas esta é uma cerimônia muito bonita que nós temos na igreja, né? E ela, engraçado, né? Porque ela também tem uma representação, né? Da questão do Cristo, né? Que é o noivo, né? E ali com a sua noiva, que é a igreja. Então, ali a gente tem toda essa questão para se lembrar. A outra cerimônia é a cerimônia do batismo, né? É uma cerimônia sublime, né? Algo, nós temos ali que o Espírito vem, participa no meio ali, né? Um pecador arrependido, né? A igreja mostrando que realmente ela cumpriu a sua missão, ela cumpriu o seu chamado, ela cumpriu o seu propósito, né? Quando nós vamos, fazemos discípulos, e entre esse processo do discipulado está o batismo, mas também o batismo nem, não acontece com a frequência que deveria acontecer, não é o meu tema aqui, não entrar no mérito. Eu costumo dizer que, se pudesse, eu gostaria de fazer todos os cultos dentro do tanque batismal. Se pudesse, né, eu queria fazer todo o culto lá dentro do tanque, tendo alguém para ser batizado ali, né? Mas nós temos a outra cerimônia, que é uma cerimônia que deve ser para nós uma cerimônia extraordinária, que muitas vezes nós não valorizamos da maneira que deveria ser, que é a cerimônia que a Bíblia vai chamá-la de cerimônia da comunhão. Cerimônia da comunhão, a igreja trata dessa maneira, né? A cerimônia da comunhão, porque palavra comunhão é ter algo em comum, ou tornar-se comum, ou tornar-se um só. Quando nós estamos participando da Santa Ceia, amados, nós estamos fazendo algo duplo. Nós nos tornamos um só com Cristo. Eu vou entrar com mais propriedade aqui e vou trazer alguns textos bíblicos para esclarecer isso que eu estou dizendo, mas só para a gente já ter esse sabor e para não ficar, são palavras do pastor Ideraldo, né? Eu queria te convidar aqui, venha comigo ao Evangelho de João, né? Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 6. Eu sei que você está com a tua Bíblia aí, já estou vendo ali, a irmã Judite está com a dela ali bem abertinha, né? Tá, que linda, e a Bíblia dela é bonita, a Bíblia Andrews ali, que chique, né? Olha o Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com vocês dois versos aqui, já para nós fazermos aqui essa introdução dentro dessa temática, para que você, o meu propósito aqui e a minha oração foi para que o Espírito trabalhe no meu e no seu coração, para que, ao terminarmos esta mensagem, ao chegarmos na nossa igreja e participarmos deste momento da ceia, nós entendamos a importância desta cerimônia.
a importância dessa cerimônia. Eu creio que isso estava no coração do pastor Wagner também, ao estabelecer aqui o estudo das nossas 28 crenças, né? As crenças fundamentais do Adventismo. Olha o que o próprio Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 e 54. O Cristo vai dizer para nós o seguinte: Jesus respondeu. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, que na Santa Ceia nós vamos ver com mais propriedade, mas já esclarecendo isso aqui, quando nós estamos na Santa Ceia participando do pão e seguindo a orientação do próprio Cristo, o pão se torna o corpo do Cristo no sentido de simbolismo, tá bem? É, ele simboliza, ele representa o corpo do Cristo. E o Cristo vai dizer o seguinte: se vocês não comerem a carne e beberem o sangue, que ali ele é representado, né, através do vinho e o suco novo da uva, né? Aí o Cristo vai dizer para nós aqui, né, sobre esta importância, ele vai dizer o seguinte: se vocês não comerem a carne e não beberem o sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Ou seja, há uma morte espiritual para quem deixa de participar deste momento na igreja. Infelizmente, algumas pessoas, elas entendem, é lógico que é uma decisão pessoal, mas algumas pessoas, elas entendem que por algum problema, alguma situação, elas deixam de participar e alguns vão tornando isso quase como um aspecto da sua vida, não participar da ceia do Senhor. No entanto, a palavra vai dizer que aquele que não participa, ele não tem a vida em si mesmo. É um cadáver espiritual. Como nós acabamos de ver aqui em Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos ali, né? Mas a vida cristã, o renovo cristão, o renovo espiritual, a vida espiritual passa por este ritual, que esse ritual agora, né, nós somos uma vez batizado, mas o ritual da ceia, a palavra vai dizer que nós vamos fazer até que o Cristo venha, né? E aí a igreja tem a prática por orientação, né? A gente faz ali, a orientação é que seja a cada trimestre, né? A cada 3 meses, em grupos, né? Que são um pouco menor de pessoa, nós orientamos ali, a orientação da igreja é que seja pelo menos 2 vezes a cada ano, né? Mas, amados, nenhum cristão deveria deixar de participar deste momento, deixar de participar deste convite, né? Tanto é que a igreja ela estabelece que a ceia ela deve acontecer no nosso culto, né? Na nossa reunião de maior proporção. E para nós adventistas do sétimo dia, normalmente é o culto do sábado, né? Quando você vai fazer em outro momento, a igreja deve ser avisada ou informada, né? Para que a pessoa possa vir participar, dada a importância desta cerimônia. Nesta cerimônia, de acordo com a palavra, nós estamos recebendo a vida no Cristo. Quem não participa do seu corpo, quem não participa ali do seu sangue, não tem vida. E aqui está falando da vida aqui nessa terra. Ou seja, é um cristão morto espiritualmente. Mas o texto, ainda Jesus amplia, ele vai mais além. Olha o que ele agora continua dizendo no verso 54: quem come a minha carne, tá? Ali o pão representando o corpo do Cristo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ali nós temos o vinho novo, né? O suco puro da uva que representa ali o sangue do Cristo. A palavra, o Cristo diz:
esse tem a vida eterna. Então, a vida eterna, que é que tanto almejamos, que é o grande desejo de todos nós, passa por sermos participantes do sacrifício do Cristo, através de vivermos com Ele, através de tomarmos parte da cerimônia onde nós nos lembramos do sacrifício que foi feito, onde nós temos ali os emblemas que representam o corpo e o sangue do Cristo. E ele vai dizer agora: esses que participam desta cerimônia, de acordo com Cristo, eles têm vida. Eles têm vida, só que agora o Cristo diz que tem vida eterna. Pastor, e os que já descansaram? Aí o Cristo diz: eu ressuscitarei eles naquele dia ou no último dia. Então, queridos, esta não pode ser algo que nós levemos de forma leviana. Esta é uma cerimônia sagrada e é uma cerimônia vital para os cristãos. Ela é uma cerimônia de extrema importância que deve ser feita em um zelo muito grande. Eu sempre tenho o costume, né? Eu faço sempre o pedido para as nossas bondosas diaconisas, né? E que eu prepara a mesa ali para a ceia. Eu geralmente eu peço para que isso seja preparado para antes. Em algumas igrejas, às vezes nós temos o hábito, né, de preparar ali, às vezes durante o lava-pés, aí vão se preparar a mesa. Mas eu sempre peço para que isso seja preparado antes que o culto comece, para que quando nós entremos na igreja, entremos na casa do Senhor, nós já sintamos a atmosfera daquilo que nós iremos viver. E para que nós tenhamos o máximo de reverência neste momento, para que haja o mínimo trânsito possível por conta da significância, do simbolismo, né? Do grande significado deste momento. Então, esta cerimônia deve ser valorizada pela igreja de uma maneira muito, muito especial. Até porque nós temos algo na Bíblia que chama a minha atenção, porque o próprio Cristo, né, que vai estabelecer ali a cerimônia, ele diz o seguinte: olha, eu não vou participar novamente, até que eu participe com vocês no reino do meu Pai. Então, nós podemos dizer que a Santa Ceia é um ensaio. Eu creio que muitos de vocês aqui já participaram de um grupo musical, ou participaram, quem sabe, de um quarteto, ou mesmo quando nós vamos, quem participa dos desbravadores, dos aventureiros, a gente vai ter algo na igreja, nós vamos antes para ensaiar. Né, ou para nos preparar para aquilo, né? Então, a cerimônia da Santa Ceia, se eu e você olharmos para ela como um ensaio onde nós estamos nos preparando para um dia sentarmos à mesa e participarmos da ceia celestial. Porque o Cristo, ele diz que a igreja vai participando aqui na terra, mas ele está aguardando a chegada da igreja para que ele possa participar novamente com a sua igreja, participar com eles no céu. Mas vamos aqui adentrando então aos emblemas ou aos simbolismos, tá bem? O primeiro aspecto que nós temos antes de tomarmos parte da ceia, antes de tomarmos o pão, antes de tomarmos o vinho, é a cerimônia do lava-pés. E alguém pode se perguntar, pastor, que cerimônia é esta, né? Se você ainda, talvez que está assistindo aqui na sala 57 conosco, que é muito bem-vindo, é uma alegria ter cada um de vocês aqui. Se você ainda não esteve em uma igreja adventista no momento da Santa Ceia, né, você talvez tenha dificuldade, mas nós temos um costume.
antes de nós comermos o pão e bebermos o vinho, nós temos o costume de lavarmos os pés uns dos outros. Esse costume é baseado naquilo que o próprio Cristo vai fazer antes de cear com seus discípulos. Lembra que eu disse no início que nós denominamos a Santa Ceia como cerimônia da comunhão, tá? Termos em comum. E vamos ao Evangelho de João, para não ficar, né, apenas aqui o pastor falando, mas venha comigo ao Evangelho de João, capítulo 13, né? Capítulo 13, e eu quero ler um verso aqui, que é o verso 15, tá bem? Evangelho de João, capítulo 13, o verso 15. O texto diz assim, Jesus falando, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Então, qual é o exemplo que Cristo está dando aqui? Naqueles dias era muito comum quando você andava nas estradas empoeirentas, né? Hoje nós temos aí, né, carros, as motos, né, a bicicleta, né, algum meio de transporte, né, para chegarmos até a igreja, mas naquela época era a época do caminhar e chegava. Então, quando você chegava a uma casa, antes de participar da refeição, eles tinham o hábito de lavar as mãos e os pés, tá? Era um rito de preparação ou de purificação para participar, então, ali do momento da alimentação. E as casas, né, que tinham um pouco mais de recurso, aqueles que eram financeiramente, né, abastados ali, eles tinham um servo, alguém que era responsável por este momento de lavar os pés. Então, o visitante chegava, assentava e vinha o servo, então, e lavava os pés, né? Só que quando Jesus ele vai com os seus discípulos, né, e vai participar da ceia, o lugar foi preparado. Então, ali estava tudo preparado. E entre o material que ali estava a água. Ali estava a água preparada. E a toalha também estava. Só que havia uma questão, faltava um elemento naquele encontro. Qual era o elemento? O servo. E eles todos se assentaram e esperaram agora para ver quem seria o servo. Se você estudar aqui, há uma questão, porque os discípulos estão disputando para ver quem seria o maior. Essa era a disputa deles. Tanto é que a mãe de Tiago e João havia feito um pedido a Jesus: Senhor, estabeleça o teu reino, coloque um à direita e coloque outra à esquerda, né? Então, a disputa era por posição. E infelizmente, né, com tristeza no meu coração eu falo isso, hoje ainda na igreja muitas vezes há uma disputa por posição. Só que Jesus, ele faz o seguinte, ele mostra que a posição que nós disputamos é a posição de servo. Eu tenho um livro extraordinário que trata só sobre esse momento aqui de Jesus, né? E ele é recomendado para todos nós líderes de igreja. O livro é Liderança Servidora. Essa é a liderança que Jesus ele quer que nós exerçamos. E aí, o que que o Cristo faz? Né? No capítulo 13 aqui do Evangelho de João, nós lemos um dos textos, mas agora o Cristo faz o seguinte: ele pega a toalha, pega a água e ele agora começa a lavar os pés dos discípulos, para deixar bem claro para eles que no reino de Deus não há essa disputa por posição, essa ganância de querer a posição mais elevada, a posição mais alta, isso não deve entrar no reino. E algo mais. Deus coloca na pessoa de Cristo Jesus, Deus coloca todos em uma única condição. E qual é a condição? É estranho o que Deus faz conosco, né? Porque nós podemos chamar também a cerimônia do lava-pés como a cerimônia da humilhação.
Porque o convite de Deus para nós é esse convite para humilhação, para renúncia do eu, né? Então agora o Cristo faz o seguinte: olha, eu que vocês consideram o maior, né? Porque vocês me chamam de mestre, eu estou lavando os pés de vocês, eu estou me colocando como servo de vocês. E da mesma maneira que eu fiz, vocês irão fazer para que haja um entendimento no meio da igreja. Qual que é a compreensão que nós devemos ter no meio da igreja ao participarmos do lava-pés? Que nós somos servos uns dos outros. No reino de Deus não existe maior. No reino de Deus é um reino de humilhação. O reino de Deus é um reino de humildade. Então, quando nós participamos do lava-pés, nós estamos seguindo o exemplo do Cristo ao lavarmos os pés uns dos outros, nós estamos obedecendo uma ordem dele, porque ele diz: olha, assim como eu fiz, vocês também devem fazer isso, e nós estamos mostrando algo para o irmão, para a irmã que eu estou participando com ela: olha, eu sou o teu servo. Só que depois nós trocamos de lugar, porque agora vem o irmão e lava os meus pés, aquele que eu lavei, e ele diz assim: não, mas eu que sou o teu servo. Ou seja, nós estamos sendo colocados em uma posição de igualdade no reino de Deus. Ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. O Rogério orou por isso, né? Para que o Espírito tocasse. Isso não estava aqui, mas o Espírito me tocou para dizer para quem sabe alguém que está acompanhando essa mensagem, que muitas vezes você chega na igreja e você se sente envergonhado. Porque você acha que tem alguém que tem uma roupa melhor que você, às vezes porque tem um cargo melhor, porque tem um carro melhor, porque fala melhor, canta melhor, se expressa melhor. Deixa eu dizer para você, meu querido ou minha querida irmã, que muitas vezes se sente dessa maneira. Ninguém, Deus diz que no reino dele, ninguém é maior ou ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos servos uns dos outros. E se eu não entender isso, eu não entendi o reino. E quando nós estamos colocados na cerimônia do lava-pés, que nós podemos chamar também na cerimônia da humilhação, que é uma preparação para a ceia do Senhor, nós estamos realmente aprendendo este ensino de Jesus. Tudo bem? Eu sou o teu servo. Eu estou na igreja para servir você. Só que depois os papéis invertem, né? Porque aí você diz: não, eu também estou aqui para te servir. Amado, se nós olhássemos só por esse aspecto aqui, aí você veria que praticamente quase todos os problemas da igreja eles acabariam ou eles terminariam se nós tivéssemos esse entendimento. Então é um momento também de perdão, porque nós erramos, nós falhamos, e ali é um momento de eu e o meu irmão nós nos reconciliarmos, nós nos perdoarmos, é um momento de aceitação, onde nós recebemos, né? Ali a gente também nesse ponto ali de receber alguém que se humilha diante de nós ali para lavar os nossos pés, isso nos dá também segurança no reino de Deus. A ideia de pertencimento, eu faço parte dessa família, eu participo, então dá-se a ideia, e olha que coisa tremenda que o Espírito de profecia diz para nós. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 559, diz o seguinte: que é nessas ocasiões, a ocasião onde a igreja está se humilhando, a ocasião onde a, a ideia de serviço, a ocasião onde nós estamos revendo aquilo que Deus fez por nós. E aí vem a outra questão, porque nós nos colocamos todos em uma única condição.
Quando você se levanta para receber o pão, para receber o vinho, nós também nos colocamos em uma única condição. Todos nós reconhecemos que somos pecadores. Todos que participamos precisamos de ter esse reconhecimento de que somos pecadores. E ela diz o seguinte, a serva do Senhor, como nós a chamamos, Ellen White, que cremos, né, a profetiza para esses dias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz o seguinte: é nessas ocasiões que Cristo encontra no meio do seu povo. E é nessas ocasiões que ele renova a sua presença. Por isso eu costumo fazer um pedido à igreja, né? Esse é um costume meu. Eu costumo fazer um pedido à igreja. Não vá participar. Eu sei que é um momento. Não estou falando aqui quem anda comigo. Até alguém colocou aqui. Olha, eu vejo sempre um sorriso no pastor. Bom ver o pastor Ideraldo aí sorrindo, né, alegre. E isso deve ser a vida do cristão. Mas, queridos, eu falo sempre, isso não é um momento de gracejo, não é um momento de piadas, né? Às vezes alguns vão para lá e ficar brincando, olha o cheiro do pé. Não, não é um momento para isso, queridos. É um momento para nós sentirmos a presença de Deus. É lógico que isso nós vamos fazer com muita alegria no coração. Eu acho lindo o costume de algumas igrejas, né? E quando não tem, eu costumo fomentar aquilo de fazer, participar do momento do lava-pés cantando. Não sei se é o costume aí na sua igreja, mas se não for, quem sabe até eu faço aqui um apelo para você, né? Ao participar na sua igreja, faça isso, comece a cantar ali, né? Uma canção e a gente vai participando naquela alegria. A Vânia diz que lá na igreja dela também é costume, né? Eu participei de uma igreja que eu, particularmente, tenho o hábito de orar com a pessoa que eu lavei os pés, né? Mas eu participei de uma igreja, até um abraço aqui para os irmãos queridos lá de Nova Iguaçu. O pastor, me perdoe agora, fugiu o nome do amigo que está nos abençoando com a lição essa semana, né? Mas, e ele falando sobre essa mudança, e isso tem um aspecto interessante na vida do pastor, porque a gente vai aprendendo na igreja de Nova Iguaçu, eles tinham um costume, um abraço para os irmãos de lá, eles sempre estão aqui na sala. Eles tinham um costume o seguinte: eles lavavam os pés e ninguém saía da sala. Todos ficavam esperando ali, né? Então eu participava, quando eu ia sozinho, eu participava do lava-pés junto com os homens, né? Quando eu estava com a minha esposa, eu participava da sala dos casais, né? Mas esse costume também eu sei que acontecia na sala onde era apenas as irmãs. Então o que que acontecia? E aí acontecendo o momento do lava-pés até que todos terminavam. E ali eles iam levantando, cantando, esperando, e aí agora o grupo que havia participado, eles oravam abraçados. Queridos, que coisa maravilhosa! Que lição tremenda eu aprendi. Eu espero que os meus irmãos lá de Nova Iguaçu ainda mantenham esse costume, né? Mas que costume lindo, que coisa era lindo ali aquele grupo de homens, né? Ou às vezes o casal, um momento de oração, de abraços, de reconciliação, porque é isso que Deus faz. Tá? Vamos aqui avançar para nós chegarmos aos outros dois elementos, né? Jesus ele vai dizer sobre a questão, pastor, e o pão? O pão, né, que nós temos ali, depois do lava-pés, normalmente nós retornamos ali para a igreja e agora nós temos ali o pão. Só que este pão, ele tem um elemento que é diferente do pão nosso de cada dia, né? Esse que nós habituamos a comer, né? Porque esse pão, ele não tem o fermento. Por isso, normalmente, né, ele é um pequeno ali. Vamos ver isso por quê, tá? Lembrando só, aqui já para trazer, nós vamos voltar ao livro do Êxodo, porque a cerimônia da Santa Ceia, Jesus dá um novo significado à cerimônia ou da Páscoa para que os judeus tinham. Os judeus tinham a cerimônia da Páscoa, aonde eles recordavam a libertação deles do Egito.
Só para já adiantar aqui para você, e a cerimônia da Santa Ceia, ela é a celebração de que nós éramos escravos do pecado e agora nós somos livres em Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos aqui agora ao livro do Êxodo, o capítulo que eu quero te levar ao capítulo 12, livro do Êxodo, o capítulo 12. E aqui nós temos uma questão que havia sido estabelecido ali quando foi estabelecida a primeira Páscoa, tá? Êxodo capítulo 12. Leia comigo aqui o verso 15. Diz assim: 7 dias vocês comerão pães. Só que qual é o elemento que é tirado desse pão? O pão, ele deve ser sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro até o sétimo dia, será eliminado de Israel. O verso 19: por 7 dias não ache nenhum fermento em sua casa, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Então, quando Deus vai estabelecer a festa, que celebraria a libertação do povo de Israel da terra do Egito, o pão ele deveria ser tirado ou eliminado o fermento. Não deveria acontecer esse processo de fermentação. Quando nós vamos estudar, tem dois motivos especiais, tá? Não que comer o fermento, né, esse que nós colocamos aí, seja o pecado, mas na Bíblia o fermento, em um momento, ele é lembrado como um símbolo do pecado. Tá? Porque a Bíblia fala que o fermento ali leveda, estraga a massa toda, assim como o pecado que a gente deixa na vida e tudo mais. Então, há essa questão, e há uma outra questão também sobre a questão da que eles deveriam entender a pressa deles em sair da terra do Egito. Por que que essas duas questões elas são importantes? Porque quando nós comemos o pão ali sem fermento, né? E ali nós estamos recebendo que o Cristo vai dizer, olha, este pão, ele é o meu corpo. O Cristo vai dizer, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 e os versos 24, ali Paulo trazendo à igreja, Evangelho de Lucas também, ali quando Cristo está estabelecendo a ceia, ele vai dizer, daqui a pouco eu vou ler com vocês, ele vai dizer, esse aqui é o meu corpo. Então, duas coisas a gente precisa lembrar. Nós precisamos lembrar que ao recebermos o corpo do Cristo, sem pecado algum, agora nós precisamos lembrar que nós também, lembra o texto que nós lemos do Evangelho de João, em Cristo nós temos vida e ao comermos o pão, nós também recebemos o perdão de nossos pecados. Então, a cerimônia da ceia, para nós que já fomos batizados, ela é vital porque nós temos a nossa natureza pecaminosa, então nós pecamos. Mas agora, ao participarmos da ceia, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade, em Cristo Jesus, de recebermos o perdão de nossos pecados. Então, eu costumo lembrar o dia do meu batismo, né? Eu tenho, não sei quantos de vocês vão se lembrar do dia do teu batismo, mas eu me lembro do dia do meu batismo. Quando ao descer para o tanque batismal ali, tinha as escadas, né? Mas quando eu saí do tanque batismal, a impressão que eu tinha é que eu comecei, parece que eu não estava andando, que eu estava flutuando aquele perdão. E eu sempre faço um pedido a Deus, ele sabe disso. Ao participar da ceia, eu peço a ele sempre, Senhor, por favor, me faça sentir novamente aquela sensação do dia do meu batismo, onde ao sair do tanque ali, ter sepultado os pecados, levanto perdoado, e agora aquela paz que vem, né, tirar os pecados ali nas águas do batismo. Mas, queridos, quando participamos da ceia, nós vivemos isso novamente. Nós temos os nossos pecados perdoados.
no sacrifício de Jesus Cristo. O pão sem fermento agora estabelecido, como o fermento, como eu disse para vocês, é uma questão da lembrança dele, né? Como a questão do pecado e a pressa, né? Porque eles tinham que sair apressadamente da terra do Egito e também deve lembrar para mim, para você, ao participarmos da ceia, que nós temos pressa de sairmos deste mundo miserável de pecado e estarmos logo na ceia com o Senhor ou no grande banquete celestial, tá bem? E aí nós temos também o mesmo processo com relação ao vinho, né? Ou ao suco puro, o novo suco da uva, ali ele recém-feito, porque ele também não poderia ser levedado, ele não poderia ser estragado, podemos assim dizer, porque o vinho, quando ele se torna alcoólico, é porque, na verdade, ele estragou. Tá? Então, houve esse processo aqui. Então, o vinho também, esse vinho novo representando o sangue do Cristo ali, o perdão que ele nos confere. Deixa eu te levar aqui ao Evangelho de Lucas. Venha comigo aqui ao Evangelho de Lucas, onde nós vamos olhar aqui Jesus, ele participando da ceia com os seus seguidores, os seus discípulos. O capítulo é o capítulo 22, tá bem? Evangelho de Lucas, o capítulo 22. Aprendi com o Rogério aqui, deixar a água do lado, tá? A partir do verso 14. Diz assim: chegada a hora, encontraram aí? Lucas 22, 14. Certinho, irmã Marilene? Ela deu um joinha ali e encontrou. Então tá tudo bem. Diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente. Olha que coisa linda da parte de Jesus, né? Olha, eu estava desejoso desse momento. E deixa eu só adiantar aqui, né? Mas, queridos, lembra que Jesus falou, né? Olha, eu não vou cear novamente até que eu ceie com vocês lá no meu reino. Então, eu tenho um desejo tremendo de entrar pelos portões da santa cidade para sentar junto à mesa e participar do banquete celestial. Verônica, eu sou dessa turma que, esses que, não sei como que diria, esses dias eu até gostei de alguém que falou que essas pessoas que conversam sozinhos são pessoas inteligentes. Eu falei, eu acho que eu estou muito sabido, né? Porque eu sou desses que conversa sozinho. E quando eu tô, quando eu não estou conversando sozinho, eu fico na imaginação. E eu, desde criança, eu fico imaginando como vai ser a mesa no céu. E um dia eu fui estudar sobre a Santa Cidade, a gente vai estudar sobre a questão da Nova Jerusalém também, né? Mas o tamanho, a quantidade de pessoas que caberão lá. E eu fico pensando o tamanho da mesa, sabe? E eu ainda guardo, né, nos meus 50 anos, né, eu ainda guardo essa mentalidade infantil de imaginar o tamanho da mesa celestial que nós vamos sentar ali. É, vai ser algo tremendo, maravilhoso. Eu tenho aqui na minha mente como que. E eu já estou conversando com vocês aqui, eu já consigo imaginar ali, e eu falo assim ali, a gente é sentado, e tem mais uma característica que eu gosto porque os discípulos reconheceram Jesus. Se você olhar ali no caminho de Emaús, os discípulos reconheceram Jesus quando eles foram comer e que Jesus foi entregar o pão para eles. Eles se lembraram de Jesus ali participando da ceia, isso que nós estamos lendo aqui, e eles reconheceram o Cristo. Não, olha, dá vontade de chorar aqui já, tá? Vou me segurar, mas eles reconheceram o Cristo no momento em que Cristo foi entregar para eles o alimento. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram na presença. Andaram ali o dia todo, né, conversando, não reconheceram. Mas quando partiu o pão, eles olharam e reconheceram quem era, a maneira que Cristo estava fazendo. Queridos, eu fico pensando nós reconhecendo o nosso Salvador nessa hora. Sabe assim, a gente sentado ali na mesa, por isso que eu falei para o pastor, vai, pastor, deixa eu falar desse tema, porque eu sou apaixonado nisso. E a gente sentado à mesa e reconhecendo.
né? Quem sabe as mãos que vai entregar, tá ali os sinais e a gente ali e eu reconhecendo o meu Salvador e o Senhor, obrigado pela vida eterna que a gente conseguiu através do teu sacrifício. Nada por mérito nosso, né? Nada por mérito humano, né? E a gente participa. Olha, vai ser um momento extraordinário e eu quero estar lá. Não importa o tamanho da mesa. Esses dias eu falei isso, um irmão disse assim, pastor, eu não me importo de ser o último a ser servido, eu só quero ser servido ali na mesa celestial. Mas voltando aqui, Cristo fala: olha, eu estou com ansiedade. Parece é algo tão humano isso, né? É algo tão humano essa questão de ansiedade. A gente nem imagina que isso seja algo divino, né? Porque o Cristo ele se torna um de nós, né? E agora que eles falam assim, eu estava ansioso por esse momento, estava desejoso de chegar essa hora de poder cear com vocês. E ele agora diz o seguinte: antes do meu sofrimento, pois aí o verso 16, essa promessa linda que eu li para vocês, ele fala: pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. A igreja, ela deve fazer, 1 Coríntios 11, ele vai dizer que nós devemos fazer isso até que o Cristo volte, mas o Cristo não, amados. Ele está me esperando, ele está te esperando para cear comigo, para cear com você. O Espírito coloca isso em nosso coração, né? Esse desejo de estarmos ali à mesa. Por isso, queridos, deixa eu te fazer um apelo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que você se acostumou a ficar em casa, não está participando mais dos cultos. Eu visito pessoas, né, que agora, principalmente entraram a pandemia e aí pegaram o costume, olha, eu fico em casa acompanhando a Novo Tempo, ou às vezes assistindo pregação de tal e tal pastor, de tal igreja. Não há nada errado em você fazer essas coisas. Louvado seja Deus, porque a sua televisão está ligada na TV Novo Tempo ou no culto da igreja do NASP, eu não sei em qual das igrejas aí onde você acompanha. Mas, amados, não deixe de ir para a sua igreja participar da ceia do Senhor. Não deixe de participar da comunhão com os seus irmãos, de lavar os pés uns dos outros, de comer o pão, de beber. O Cristo vai dizer que se eu não fizer essas coisas, eu não vou ter vida, e eu não vou ter vida eterna. Isso é preocupante, queridos. Ou você que vai para a sua igreja, pastor, eu me sinto indigno, pecador, e aí eu não participo, e às vezes alguns já perderam até o hábito de participar. Queridos, esse é o momento, realmente, o pão e o vinho é oferecido para quem é pecador, para quem se humilha na presença de Deus. É lógico que essa é uma decisão pessoal. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Alguns sempre perguntam, pastor, quem deve, quem não deve participar da igreja adventista do sétimo dia? Tem a Santa Ceia como uma cerimônia aberta. Esse é um costume nosso, a cerimônia é aberta. Se alguém chegar e desejar participar do movimento, ou se alguém seguindo também um exemplo bíblico, tá? Tá lá em 1 Coríntios 5, verso 11. Não vai dar tempo de ler todos os textos, né? Mas se alguém entra ali sobre efeito de alguma substância, algum entorpecente, nós vamos também orientar essa pessoa a não participar, porque ela não está em são juízo, em sã consciência, né? Mas é o momento de nós nos humilharmos na presença de Deus. Ah, pastor, eu ofendi o meu irmão no coração, uma sala para os casais, né? Porque às vezes a gente vive essa questão dentro de casa, mas vai lá, participe, tenha esse momento. Aí Cristo agora vai dizer: olha o que diz o verso 17: pegando um cálice, vamos continuar aqui, depois de ter dado graça, peguem, repartam isso entre vocês, dividam, não é algo para fazer sozinho, isolado.
Apesar que nós temos um costume, se algum irmão nosso, por um motivo de saúde, não pode estar na igreja, normalmente nós, os pastores, os anciãos da igreja, os diáconos e as diaconisas, nós vamos até a casa. Eu, particularmente, já levei em leito de enfermidade em hospital, levar a ceia para esse nosso irmão. Mas esse nós fazemos, às vezes alguns na igreja falam, pastor, fulano faltou, fulano não veio. Eu falo, irmãos, não, isso aqui não está biblicamente, né? Mas eu falo, olha, talvez a pessoa até sabendo que vinha para ser, não veio, ela que optou por essa questão, e até porque um dia eu passei uma vergonha, né? Eu estava iniciando meu ministério pastoral, né? E nós tivemos a ceia em uma das nossas igrejas e um irmão faltou, e um dos anciãos foi comigo na parte da tarde, eu sei que na maior boa vontade do mundo, né? Ele me convidou e eu falei, olha, vamos visitar então aqueles, né, os enfermos, aqueles que não puderam por algum motivo, às vezes por cuidado, né, porque às vezes tem um filho que está cuidando do pai, a mãe, né, alguma situação dessa maneira, mas aí ele, entre as pessoas, ele disse assim, olha, vamos lá no irmão fulano, e nós fomos até lá. Quando nós chegamos, o irmão disse para nós, olha, eu não fui porque eu não queria participar. Então, tipo assim, para que vocês vieram aqui trazer isso para mim, né? Eu já não queria ir. Então, eu sempre digo para a igreja: olha, eu vou nos enfermos e naqueles impossibilitados de irem até a igreja. Mas os que podem ir, né, que têm condições e escolheram não ir, então a decisão é deles, né? Mas avancemos aqui, não é esse o tópico, tá? Mas olha o que, que o Cristo vai dizer: diga, reparte-se com vocês, pegando o pão, deu graças e partiu, e o Cristo diz. Lembra que lá, quando sair de Israel, a Páscoa, o pão representava a libertação. Só que o Cristo pega o pão agora e ele vai dizer o seguinte: olha, o verso 19: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Derramado por vocês. Então, quem disse que o pão representa o corpo do Cristo? Não, isso aqui não foi o concílio da igreja que se reuniu lá em algum momento e tomou essa decisão, não foi a comissão da igreja, não foi a igreja. Quem disse que o pão representa o corpo é o próprio Cristo. Então ele pega esse símbolo da Páscoa, lá que o povo de Israel tinha essa festa, e agora ele dá um novo sentido, dá um novo significado a este momento. Este momento de libertação, né? E no sangue do Cristo e no pão, né? Ali no corpo do Cristo, nós encontramos perdão pelos nossos pecados. Eu, particularmente, e faço aqui uma recomendação para você, se depois você quiser compreender com mais propriedade, leia o capítulo 53 de Isaías. Porque o Cristo agora ali é o servo sofredor, né? O corpo dele é dilacerado por nós, por isso o pão é quebrado, representando o Cristo que foi quebrado e moído em nosso lugar. Tá bem? Mas, amados, eu preciso. Meu tempo avançou 5 minutos aqui do combinado, mas o meu pastor Wagner, mas depois ele não me chama mais. Mas eu preciso lembrar você de algo muito especial. Queridos, na cerimônia da Santa Ceia, nós temos, de forma muito especial, dois memoriais, ou duas lembranças. A primeira delas, ela remete ao passado. Ao passado. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 11, e aqui nós terminamos a mensagem. 1 Coríntios, capítulo 11, abre aí na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo está orientando a igreja com relação à ceia do Senhor. E ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Lembra que eu acabei de dizer para vocês? O Cristo diz que aquele pão representa o corpo dele. Ele falou isso. E ele vai dizer que é dado por vocês. Então,
o motivo, a razão do sacrifício de Cristo foi eu, foi você. Nós somos o motivo, nós somos a razão. Então, alegra o coração do Cristo quando nós estamos participando deste momento, porque nós estamos aceitando aquilo que ele fez por nós. Nós estamos fazendo parte disso. E agora a palavra continua dizendo: Isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso, lembrem de mim. Lembrem de mim. E o verso 24, e tendo dado graças, né, perdão, 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, o verso 26, que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Então, dois memoriais nós temos na Santa Ceia. O primeiro, o memorial da crucifixão. Jesus morreu por mim. Que coisa linda. Olhar para, ao participar da ceia, eu olho e digo: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Aqui está a representação do corpo dele que foi dado no meu lugar e do sangue dele que foi derramado em meu lugar. Jesus morreu por mim. E ao participar da ceia, o Cristo diz: vocês devem fazer isso até que eu venha. Ou seja, nós estamos anunciando que o Cristo ressuscitou. O Cristo que esteve morto ressuscitou e ele voltará. Por isso nós somos adventistas, porque nós cremos na segunda vinda do Cristo. Então, a ceia é o momento onde eu olho para o passado. Jesus morreu por mim. Olha o sacrifício. Eu recebo perdão. Eu estou em paz. Por isso que eu digo para vocês que eu sempre faço essa oração. Senhor, me faça sentir novamente a sensação que eu tive no dia do meu batismo. Aquela sensação de que quando você está saindo da água, e eu devo estar falando para alguns que experimentaram isso também, e aquela leveza que dá a impressão que você não está andando, que você está flutuando. Mas, amados queridos, eu também digo, Senhor, eu creio na tua vinda. E agora eu vou dizer algo que eu falo, que eu peço, que eu participe da mesa do banquete celestial. Sabe, uma pergunta que eu gosto de fazer e eu quero terminar fazendo essa pergunta, né? E é uma pergunta quase tola, mas nenhuma mensagem pode terminar sem um apelo. E o apelo desta manhã é: quantos querem se assentar à mesa do banquete celestial? Deixa eu ver, ó, tem alguns aqui já levantando a mão: Margarete, a Rosélia, Inalda, Francisco, Jocilei, Sara. Esses são alguns que eu consigo ver aqui na tela. Você está nos acompanhando aí no YouTube também levantando. Tá aqui a Andréia, tem algumas mãozinhas subindo aqui. Uma só deu iPhone, Deusiane colocou amém. Você quer participar? Olha, eu também quero. Vou ficar aqui com as minhas duas mãos levantadas, então eu te faço um apelo. Meu amigo pastor Ivaí está ali também. Então, deixa eu te fazer um apelo. Busque participar da ceia aqui, na sua igreja, na sua comunidade de fé. Faça isso com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Cheio de gratidão pelo que ele fez por você, mas também com o coração cheio de esperança de que um dia nós viveremos o banquete no céu. Deixa eu aproveitar que você está com a mão levantada e orar para você. Pai, obrigado porque o Senhor colocou a tua igreja para se lembrar de que um dia nós sentaremos à mesa do banquete celestial. Ó Senhor, e hoje nós temos este momento que é vivermos a ceia do Senhor. Primeiramente, nós nos humilhamos, Senhor, porque nós entendemos que ninguém é melhor do que ninguém. Ó Deus, Espírito Santo, e se não for a tua ação em nosso coração, nós não vamos conseguir nos humilhar. Porque o nosso coração, ele tem a tendência de querer guardar mágoa, rancor, ressentimento. Limpa isso de nós, por favor. Que a água
que lava os nossos pés, elas representem essa limpeza, essa purificação. E ao participarmos do comer o pão, que nós entendamos o grande sacrifício que Jesus Cristo na cruz do Calvário fez por nós. Que ao tomarmos ali o suco puro da uva, sem levedura, sem fermento, que nós nos lembremos do sangue vertido, derramado em nosso lugar. Ao Pai querido, e o apelo que eu fiz agora, por mim e por cada um dos meus irmãos, é que nenhum de nós que estamos aqui, que fazemos parte deste momento da sala 57, estejamos fora da grande ceia celestial, da grande mesa celestial. Continue conosco, Pai. Continue nos lembrando de tanto amor, mas ao mesmo tempo continue nos lembrando que nós somos chamados a viver uma vida de serviço. Oramos no nome daquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Louvado seja o nome do Senhor, viu? amém, Esse amém. é um assunto, viu, Rogério? Um assunto muito gostoso para mim e amo participar com a igreja neste momento. Deus me dá esse privilégio hoje como pastor, né, de viver essa experiência sempre com a igreja. Então, e eu tenho um pedido que eu faço, tá? Mais um, né? Eu sou um pidão, né? Eu falo sempre o seguinte, Senhor, não me deixe, porque às vezes eu, como pastor aqui, né? Eu já tive dias, por exemplo, um momento que eu gosto na igreja, quando a gente está terminando ali os 10 dias de oração, eu acho que é um momento muito oportuno para a Santa Ceia, e na maioria das vezes é a primeira ceia do ano, e para atender todas as igrejas, às vezes com 10, né? Às vezes no final de semana só, às vezes eu participo de 5, 6 cerimônias, né? Mas eu sempre falo com Deus o seguinte, Senhor, não me deixe fazer isso de forma banal ou leviana. Mesmo que eu participe, como já aconteceu, às vezes no mesmo dia, 3, 4 vezes, mas me deixe participar, entendendo que este é um momento muito especial. O meu pastor apareceu aqui, rapaz. Eu fiquei com Ficou, vontade ficou. de participar de uma Santa Ceia, viu? Fiquei com vontade. Ainda bem que eu tenho uma marcada no dia 31 de dezembro. Eu acho que a maioria das igrejas adventistas elas vão fazer no dia 31 de dezembro, como é de praxe, né? Então, você que não é de uma igreja adventista e quer conhecer uma Santa Ceia, você é convidado para estar conosco, pelo menos nesse dia 31, ou olha aí no calendário das igrejas, que você vai ver se tem ou não. É uma É, sensação muito, muito boa. As pessoas sempre olham para mim na Santa Ceia e dizem assim, Rogério, você não pisca, você fica muito sério na Santa Ceia. Eu sempre estou lá na frente como ancião, porque eu acho um evento tão especial, sabe? Eu estou passando na minha cabeça, eu estou dizendo, Deus, eu estou aceitando novamente o teu sacrifício, eu estou aceitando o teu sangue de novo me lavando. Por isso que eu fico tão compenetrado ali na Santa Ceia. Mas essa sensação que você disse da ceia no céu, eu gostei. Depois que a gente passa o dia todo trabalhando, a gente chega em casa, a gente troca de roupa, toma um banho, calça uma sandália ou fica descalço. Não é uma sensação de alívio, aí você senta na mesa com a sua família para jantar, não dá aquele alívio depois de um dia cansativo. Imagina no céu, e agora você que me fez alívio. mais uma questão, né? Porque é aquela questão, agora a gente chegar no céu e agora fala assim, porque quando a gente senta à mesa, fala assim, mesmo a gente já estou em casa, né? É, Essa essa questão sensação. de estou em casa, né? E agora a gente chegar ali no céu, vai, estou em casa, que é minha casa, né? É verdade. Fale aí, meu pastor, você está caladinho? Estou aqui só pensando. Bom dia, irmãos, tudo bem? Tá. Como é poderoso isso, né? Quando o Deraldo se emociona falando sobre a ceia, um pastor que faz várias no mesmo dia e se emociona com o que fala, é porque isso é muito real dentro. Quando nós paramos de nos emocionar com as coisas de Deus, alguma coisa errada aconteceu conosco. E aí, refletindo aqui, quando você falou isso, eu coloquei meus cotovelos na minha bancadinha, cobri meus olhos, chorei junto com você.
que eu pensei no seguinte, né? Você falou, como é que vai ser essa mesa? Cara, vão ter milhões de pessoas nessa mesa, que serão todos os salvos de todas as épocas. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ver essa ceia? Eu quero lembrar você que está adorando conosco, que você não verá mais como você vê hoje. Seus olhos serão outros. E nós teremos capacidade de ver tudo isso como um ambiente apenas. Não me peça para explicar isso. São coisas da eternidade. E outra coisa, pastor Ideraldo, quando o irmão falou assim, pastor, último, eu quero participar dessa ceia, diga para esse irmão que não haverá último no céu. Nós estaremos no lugar onde todos estão em primeiro lugar. Não tem último mais lá. Eu falo, pastor Wagner, que o pódio celestial, né? Aqui na Terra a gente tem esses pódios, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu falo, ó, o pódio celestial só tem um lugar, primeiro lugar, né? Então, Acabou, vencedor. Ao vencedor dar-lhe que, ao vencedor dar-lhe que, ao vencedor. Na mesa só tem vencedor, irmão. Não tem lugar para a última. A gente não pode pensar no céu como se as coisas fossem gestadas como aqui na terra. A Ou, mesa será um quadrado perfeito, né? Então não tem então, ponta. não- Assim, quem ficou na ponta? e nós vamos conseguir ver isso. Como é que a gente vai ver? Irmãos, nossos olhos serão ampliados, a capacidade de ver será do micro ao macro, como um telescópio absurdamente potente. Não tenho ideia do que será a eternidade, né? Outra coisa que me passa a cabeça, pastor. Quando eles saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa, lembra? E a Santa Ceia é uma substituição da Páscoa, nova fase da, do plano da redenção. Eles comiam a Páscoa com um cordeiro macho. Se o cordeiro fosse grande, sem defeito, mais famílias deveriam ser reunidas. Nada deveria sobrar daquele cordeiro, porque o sacrifício de Cristo foi completo. Agora, olha que mudança tremenda de uma para outra, pastor. Para onde foi o sangue lá? eles Os colocaram umbrais. nos umbrais, né? Para onde vai o sangue na nova aliança? Para dentro. O sangue sai da porta e tem que vir para dentro. Porque o sangue da porta anunciava a vinda do cordeiro. O sangue para dentro diz que eu recebi o cordeiro. Muda tudo. Muda tudo. É fantástico isso. E outra coisa, não havia água na cerimônia da Páscoa. Na nova aliança, a água é inserida. Primeira parte da cerimônia é o lava-pés com água. Lembra onde essa água estava na antiga aliança? Uma pia de bronze Que lavava os pés de quem? do sumo sacerdote, dos sacerdotes em geral, né? E para onde essa água foi na nova aliança? Para uma bacia onde todos lavam os pés uns dos outros. Ministério de todos os crentes. Extraordinário. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Hoje todos somos sacerdotes. E outra coisa, Ezequiel 47 fala de Jesus numa experiência com Ezequiel, onde ele chama Ezequiel para águas profundas. E que aquela água nascia do templo, do trono de Deus, e descia até o Mar Morto. E onde aquela água tocava, havia vida no próprio Mar Morto. Quem é essa água? A pessoa do Espírito Santo. Então, na cerimônia da Santa Ceia, o Espírito Santo é inserido na água que se lava os pés. Então, o sangue vem para dentro e eu lavo os pés na experiência profunda com o Espírito Santo, vendo meu irmão melhor do que. Fantástico isso. Por isso que eu falo sempre, pastor, assim, ela deve ser feita com muita alegria, a cerimônia da Santa Ceia, mas essa alegria solene, né? Essa, o Rogério comentando aí, né, que alguns perguntam, mas por que que essa
toda essa seriedade, mas eu falo assim, é essa alegria solene, né? Por conta da presença que está ali. Quando eu me deparo com Ellen White falando que é nesse momento que o Cristo renova, quando nós estamos na ceia, ela está aqui se referindo à ceia, né? Que é que nesse momento que o Cristo renova a aliança dele com a igreja, meu irmão, isso aqui me mexe demais com a gente, entendeu? Você sabe, pastor, que eu fico pensando assim, ó, a ceia, muito embora pareça antagônico isso, porque nós amamos a vida. A ceia celebra a morte. A ceia celebra a morte de Cristo. Você diz, ele morreu por mim. Mas a ceia, ela celebra a sua morte também. Eu morri para o mundo e nasci para o reino. A ceia, você se reúne com os irmãos para dizer assim, ó, vamos celebrar porque morremos. Não parece contraditório? A gente ama tanto a vida e vai se reunir para celebrar porque morremos. Porque a Santa Ceia celebra a morte vicária de Cristo e a minha morte por tê-lo aceitado como Salvador. Agora, ele diz assim, ó, celebrem a ceia até que eu venha. Eu sempre termino a ceia com um hino que fala sobre a volta de Jesus, porque eu celebro a morte olhando para a vinda do meu Redentor. A ceia é um momento de renovação extraordinário. Tão sério isso para mim, que o nosso costume é realizar a ceia de 3 em 3 meses. Eu não faço ceia de 3 em 3 meses. Eu faço ceia de 6 em 6 meses. Porque se é tão sério, se é tão solene, é tão sagrado, como é que eu vou... Como é que é isso? Eu vou fazer toda hora? Não. A gente tem que levar a sério a santidade. A ceia é uma parada para purificação. Eu tenho que me purificar de 3 em 3 meses? Que negócio é esse? Então, eu só celebro ceia de 6 em 6 meses. Devido a... Não estou falando que celebrar de 3 em 3 é errado, não, tá? Isso é uma concepção do pastor Wagner e eu faço isso para levar a sério exatamente esse negócio. Cara, que bom estão as crenças fundamentais, né? Coisa, cara, coisa, isso aqui é poderoso demais. Ó, eu já te agradeci o dia que você me convidou e eu disse, quando eu pedi para falar sobre esse tema, né? Eu te falei que é um tema caro para mim, né? Assim, é algo tremendo e Deus tem atendido as minhas orações, né? E sempre que eu participo da ceia, a sensação que eu tenho é que eu volto um filme, né? E esse povo que pensa demais, né? E aí eu volto esse filme e me volta lá no dia do meu batismo, eu saindo como se estivesse flutuando de ter tido os pecados perdoados. Então eu tenho isso na ceia. Às vezes quando até aproveito isso aqui, pastor, às vezes eu visito algum irmão, né? Por conta de alguma situação, alguma dificuldade, né? E às vezes por um pecado, e a gente conversa, ora, e há aquele momento de confissão, e é um pedido que eu sempre faço, né, para esse irmão. Ele às vezes, pastor, eu falo, olha, na próxima ceia, né, aproveite e renove a sua aliança com Deus, esse recomeço, né? Então, assim, a gente não pode perder esta oportunidade, né, de renovação, né, de recomeço, de reconciliação, tanto com Deus quanto para com o nosso irmão. Jesus, falando dele mesmo, disse assim: ó, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno do meu reino. Né? O pão sem fermento, o suco, o vinho ou o sangue que sai do umbral vem para dentro. Os pés que são lavados na água, ela, a- o plano amadurece para a sua concepção mais madura em nossa vivência com Cristo. O plano da redenção está completo. A gente precisa viver isso. Extraordinário. Bom dia, pastor Leidivan, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, viu? Obrigado pela oportunidade. Pastor, se
a Santa Ceia. Eu não gosto de Santa Ceia, não. Eu gosto. No meu pensamento, a ceia do Senhor deveria ser feita uma vez no ano, num momento muito especial, de muito ensinamento, de muita reflexão, de muita introspecção. Deveria ser realmente uma festa espiritual para não se tornar. É um humilde Eu pensamento. corroboro com ele, meu pastor. É um momento que precisa ser de muita reflexão. Muita mesmo. Que bênção, né? Que coisa, que material mais precioso. Divulga aí. O pastor Edivan já já virá para orar conosco. Obrigado, pastor. Só pedir para o senhor vir aqui agora para o pessoal saber que o senhor vai orar conosco Prazer. já já. Grato. Que bom, né, irmãos? Que maravilha. Rogério, vamos dar seguimento? Vamos orar então, mais uma vez? Pai bondoso e eterno Deus, louvado seja o teu nome pelo que vivemos aqui. Que material, que experiência poderosa é essa. Obrigado por ter usado o pastor Ideraldo para falar sobre um tema tão precioso para nós. Obrigado pela condução do Rogério, pelo pastor da nossa lição, pelo ajuntamento de crentes em busca do batismo diário do Espírito Santo. Continue usando. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu?